Boa noite, que a paz de Jesus permaneça conosco nesse instante. Nós vamos iniciar nossos comentários à noite com uma prece a Deus, nosso Pai. Senhor, agradecemos essa oportunidade bendita de estarmos contigo nessa noite, com os espíritos amigos, nossos irmãos de ideal, aqueles que nos incentivam, que buscam a nossa melhoria espiritual, que possamos ser dóceis aos seus conselhos, à sua influência, para podermos evoluir na direção de Jesus. Muito obrigado, mestre amigo, e ser conosco nesse instante e para todo sempre, que assim seja. Hoje, continuando o nosso estudo, nossos comentários, nossas reflexões sobre o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar o capítulo 16, que se intitula O Testemunho de Tomé. Então, aqui nós vamos ver um pouco mais sobre Tomé, São Tomé, né, da igreja, que muita gente conhece de nome, né, tem fama, né, quando ele fala assim, que tem que ser que nem São Tomé, quer dizer, a pessoa tem que ver para crer, né? E aqui nós vamos conhecer um pouco mais, porque nos evangelhos é falado muito pouco sobre ele. E aqui nós vamos encontrar mais informações que Humberto de Campos nos passou. Acertar aqui, isso. Bom, conta a narrativa de Marcos, né, o Evangelho de Marcos, que voltando Jesus de uma de suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele, para experimentá-lo. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com sua energia serena: por que pede esta geração um sinal do céu? Então, os fariseus e muita gente queria que ele provasse que era enviado de Deus através de um acontecimento, né, milagroso. É claro que Jesus fez muitas coisas, por exemplo, que curou muita gente, mas tudo isso que ele fazia tinha uma utilidade. Eles queriam, não, que descesse um raio do céu, alguma coisa desse sentido, assim. E Jesus ficava triste com essas colocações, né, porque via que eles tinham muito conhecimento, mas pouca fé, né, não tinham fé suficiente. Tinham conhecimentos, mas também o coração deles estava ressequido. Então, eles precisavam enxergar alguma coisa que pudesse tocá-los, né? Que pudesse convencê-los que aquele era poderoso, porque eles acreditavam no Messias, que seria todo-poderoso, aquele como Moisés, que abriu o Mar Vermelho, né? Jesus também tinha que liderar exércitos, tinha que, enfim, fazer coisas extraordinárias. E Jesus veio nos ensinar a amar-nos uns aos outros. Só isso. Mas isso é o fundamento da vida. Sem isso, a vida humana perece, né? Então, aqui fala: era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Isso acontece no meio espírita. Muita gente vem no espiritismo para ver coisas maravilhosas. Ah, o espírito falou. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. As pessoas se impressionam com isso. Mas isso não é o mais importante, porque o importante na doutrina espírita, o importante da mensagem cristã é a nossa mudança íntima, a mudança dos nossos sentimentos, para que possamos ser felizes e fazer os outros felizes também. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes, no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, não expulsara espíritos malignos, não curara paralíticos e leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos. Mas, dentro das normas do velho egoísmo humano, reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Então, os fariseus queriam acreditar. Por quê?
Por que Jesus, a gente vê tanta menção aos fariseus no Evangelho? Porque eles eram aqueles que tinham mais conhecimento das leis divinas. Eram os mais estudiosos. Eram aqueles cuja doutrina, na teoria, era a que mais se aproximava da mensagem do Cristo, por incrível que pareça. Jesus não os acusa de professarem uma fé, uma doutrina, uma crença errada. Jesus os acusa de quê? De serem hipócritas, de fingirem que acreditam, mas agem de forma diferente. Assim como nós muitas vezes fazemos. Nós nos dizemos espíritas, cristãos, falamos, por exemplo, da importância do perdão, mas não perdoamos. Então, muitas vezes, nós somos os fariseus atuais. Temos algum conhecimento, mas não o aplicamos. Então, isso que é perigoso, isso que é grave. É pior do que alguém que não tem conhecimento algum. Né? Como acontecia com outros grupos religiosos, outros grupos judeus. Os saduceus, por exemplo, eram um grupo também que aparece no Evangelho, mas eles eram muito mais materialistas. Embora acreditassem em Deus, eles não acreditavam na sobrevivência da alma, né? Achavam que tudo era matéria, que Deus punia e recompensava aqui mesmo na terra, e como eles eram ricos, geralmente, eles acreditavam que Deus estava favorável a eles. Jesus olhava para eles e via que era muita ignorância, e era difícil, né, tentar convencê-los de alguma coisa. Mas os fariseus não, os fariseus acreditavam na existência da alma humana, né? Muitos acreditavam, inclusive, que o fundamento da lei era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente vê isso no Evangelho. Quando um fariseu chega para Jesus e fala: Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus responde para ele: o que lhe diz a lei? Como você aprendeu? E ele fala: bom, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O fariseu responde e Jesus fala: você respondeu muito bem. Né? Então eles também acreditavam, só que eles não acreditavam, eles professavam esse tipo de fé, de crença, mas não agiam de acordo. Então era a hipocrisia que Jesus criticava. Né? Então os fariseus queriam a prova que ele era o poderoso Filho de Deus. Exigiam algum tipo de demonstração fantástica, sobrenatural. E ao longo de toda a história da humanidade, as pessoas se impressionam com isso. Mas isso não é o mais importante. Né? De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor, junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus, bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Então, Tomé se preocupava, ele achava que a doutrina de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus, deveria se espalhar entre as camadas mais ricas. Né? Precisava atingir, inclusive, os fariseus mais ricos. Então, ele pedia para Jesus: Senhor, por que o Senhor não faz alguma coisa para tentar convencê-los? Né? Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador. Por nome Zacarias. Quando o discípulo surgiu, inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nestes termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Então, Tomé achava assim que era importante que Jesus atraísse essas pessoas que ele, Tomé, achava que eram importantes. Porque nós relacionamos sempre a importância com a posição social na atual existência.
Mas hoje, um que é rei pode voltar como escravo. Ou, hoje em dia, né, voltar como servo, ou como, enfim, nas camadas mais humildes. A posição social nesse mundo é transitória, passageira. Só os tesouros, as conquistas do coração são permanentes. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu alvitre. São altos funcionários de Herodes, o rei Herodes da Galileia, né? Em companhia de doutores de Jerusalém, que doutores, no caso, doutores da lei, né? Que eram fariseus, na maioria das vezes, pessoas com muito conhecimento, que excursionam por essas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, quer dizer, estavam junto com romanos importantes. E isso era muito importante também, porque os romanos dominavam militarmente aquela região, né? Interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Cimbro. Então, eles estavam na casa do centurião, que o centurião é o comandante romano, né? De uma centúria, de uma tropa de legionários romanos. Então, eles estavam na casa desse centurião e pediram, falaram para Tomé, vai lá, chama Jesus, que a gente quer, né, que ele nos convença, que ele nos mostre os seus poderes. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, de Tomé, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo, mais confortado. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Olha a humildade. Eu não sou importante. O importante é que eles conheçam a verdade que ele traz de Deus. Redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu. Mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Esse foi o grande erro dos cristãos, porque depois de Jesus, muitos acreditaram nisso, que era importante o apoio dos Césares, dos reis, e isso desvirtuou demais o cristianismo, não é? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois, ademais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Olha só, para conhecer Deus, como é que eu vou conhecer Deus se eu não conheço a mim mesmo? Né? Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Olha que coisa, né? Quantas vezes nós achamos que é importante louvarmos Jesus e tudo mais e tal. Talvez para nós faça bem, mas ele nunca pediu isso. Ele nunca pediu louvores, ele pediu ou convidou-nos a segui-lo. E aí, como a gente não quer seguir, às vezes a gente bajula, a gente louva, canta, achando que com isso está agradando ele. Mas ele, como mestre, né, que vem ensinar uma lição, ou as lições da vida, do amor universal, a maior alegria dele é quando um discípulo procura aplicar as suas lições a si mesmo. Né? Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos
que se amem reciprocamente ao longo da vida. É só isso. Ele tem recomendado, porque ele não exige, o melhor caminho é esse, se uns aos outros. E desfazendo as ponderações descabidas, do discípulo, continuou: julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Então, será que é uma causa dos homens perecíveis, como a gente falou, né? As posições, as coisas, colocações são transitórias. Então, o evangelho vai se tornar algo transitório. Não, o evangelho é algo perene, para sempre, né? Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém, doutores da lei, né, os sábios, não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai da sabedoria infinita, ou um César romano, né, o governante, o imperador, que terá de rolar do seu trono, enfeitado de púrpura, para o pó tenebroso da sepultura? Então, Jesus está falando, você se impressiona com, né, essas pessoas todas vão ter que entregar um dia o corpo ao pó, à sepultura. Tomé escutava-o surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Só isso. Mas se são incapazes de aí Jesus responde, mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Se eles não percebem a presença de Deus que está aqui junto a nós o tempo todo, como é que eles vão se convencer que um sinal é isso? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço, ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento dos filhos, no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza. Está aí a natureza. Né? É obra do acaso? São leis. As leis. Quem criou essas leis? Né? Com a exatidão de suas leis. Olha o que Jesus fala. Né? Então, muita gente hoje fala, a ciência explica. Ué, explica leis. Mas as próprias leis revelam uma inteligência maior por trás delas. E timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Isso é importante. Está satisfeito? Acha que está tudo bom, que a vida é só isso? Então o evangelho não é para você. O evangelho é para aqueles que já sentem a necessidade de algo a mais. Algo mais profundo. Sentem a necessidade dos valores do espírito. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Como é que pode provar para os outros que realmente estamos com Deus? E aí Jesus responde: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Quer dizer, as coisas que a gente vê impressionam os olhos, os ouvidos, mas o importante é tocar o sentimento, o coração. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação, na humildade e no trabalho.
Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Olha que lição importante para nós hoje. Né? Eu quero mostrar que a reencarnação existe, que a coisa não é isso que é importante. Você não vai tocar a pessoa assim, a não ser que ela queira saber, ela esteja realmente procurando esclarecimento, mas não é impressionando com conhecimentos que nós vamos tocar as pessoas. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultados. Sofrer com as dores é ter compaixão. A redenção consiste em amar imensamente, intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica. Porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias. Porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas. Desde esse dia, o apóstolo reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu. No capítulo do entretanto, não conseguia escapar a pequenas indecisões em matéria de fé. Então, ele via que milagres, ele se convenceu que o milagre não era tão importante. Mas a fé dele era meio vacilante. Né? Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho, pela renovação imediata do mundo, e a transformação imediata. Isso acontece com muitas pessoas, cristãs ou não. Todos aqueles que propõem uma revolução, uma mudança, né, querem uma transformação imediata. Como assim? Para transformar o mundo, cada ser humano tem que se transformar. Isso é a grande ilusão daquelas pessoas que têm uma pressa, no sentido de achar que Deus deve impor, né, a sua lei ao coração. Deus convida os seus filhos a se amarem uns aos outros. Depende de nós querer isso. Né? Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina ventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservava junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara. Então, ele também fugiu. Todavia, depois, sentiu o coração pungido de remorsos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez uma palavra dos seus lábios divinos. Ele amava profundamente Jesus, então ele queria ouvir mais uma vez Jesus. Disfarçando-se, então, de maneira a tornar-se reconhecível, a fim de livrar-se das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias. Isso o Evangelho não conta. Mas ele chegou perto, disfarçado, né? Que caminhava sob a cruz a passos vacilantes. Seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Por incrível que pareça, os soldados que iam crucificá-lo, os soldados romanos, estavam protegendo o próprio Cristo dos ataques do povo revoltado. Olha só que perturbação espiritual nesse momento, né? Que loucura. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro, né, a cruz, se ergueu, exibindo o sentenciado sob os raios do sol, no topo de uma colina, como para apresentar o espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre, né? Tomé estava ali olhando para Jesus, e notou que o espírito se lhe mantinha firme, ele estava tranquilo. Né? Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos.
Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos, generosas e acariciadoras, eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara. E, magnetizado pela sua feição divina, avançou, hesitante. Então, e percebeu que Jesus estava olhando para ele. E ele começou a chegar mais perto. Desejava escutar aqueles lábios adorados a reprovação franca. Ele queria que Jesus o condenasse, falasse, né? E sincera que merecia o seu condenável procedimento, a sua covardia, né? Fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz. E deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual, ouviu Jesus dizer em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante a advertência do Messias, feito do alto da cruz, o discípulo continuava naquela atitude de dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, tratando-se do amor que ilumina as estradas da vida material. Mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém, por entre vivas manifestações de alegria. Isso acontece com muita gente. Ah, Jesus é o amor, tal. Mas em termos de raciocínio, em termos de conhecimento, gente, Jesus é o criador da terra, o co-criador, o criador de tudo é Deus. Mas foi através de Jesus que o nosso planeta se formou, segundo informações de Emmanuel. Há bilhões de anos. É um espírito, né, elevadíssimo. Não só no campo moral, mas no campo do conhecimento. Então, é uma ilusão muito grande achar que a gente é mais sabido que Jesus. Então a gente fala, não, Jesus ensina isso, mas isso não funciona, porque como assim? Ele é um mestre. Essa descrença nos leva a não segui-lo. Embora nós gostemos dele, o admiremos, mas a gente acha que a gente é mais sabido que ele. É um absurdo, né? Mas acontece. E o próprio Tomé tinha essa visão. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Todo mundo falou, João, Pedro, Maria Madalena, né? Mas ele queria ver, ele não viu, né? Reunida a pequena comunidade depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde, com um sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galiléia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. Tomé ouviu. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Então, Jesus se materializou até com as próprias feridas que tinham sido crucificadas, né? Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Quer dizer, o sinal não era a aparição de Jesus, mas a renúncia, como ele falou, o sacrifício dele.
Esse era o sinal. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redimido, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura, de alegria, e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, cujo preço torna todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Allan Kardec, que todos nós reconhecemos, né? Como disse Camille Flammarion, o astrônomo francês Camille Flammarion, no seu túmulo, no momento do seu sepultamento, falou, era o bom senso encarnado, né? Kardec sempre defendeu a fé raciocinada. Mas quando ele fala que o espiritismo, né, quando ele fala que o espiritismo deve ser bem compreendido, no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala isso. O espiritismo deve ser bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Sem que a doutrina, sem que os ensinamentos toquem nossos corações, nós não transformaremos, não nos transformaremos e continuaremos com a fé vacilante, como acontecia com Tomé. Então, queremos agradecer a Jesus essa oportunidade bendita que nos deu, pedir a Ele que nos abençoe, que toque nossos corações, que nos ajude a transformarmos em pessoas com sentimentos mais doces, mais serenos, mais otimistas, mais felizes. Que abandonemos os sentimentos de revolta, de amargura, de raiva, de ódio, de medo, de ansiedade, que possamos ter uma vida íntima, espiritual, emocional, mais feliz, buscando a presença e a companhia de nosso mestre, nosso amigo, nosso querido irmão Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe sempre.